O livro mais conhecido de Olavo de Carvalho é O Mínimo que Você Precisa Saber para Não Ser um Idiota. Esta obra tornou-se um best-seller no Brasil, alcançando expressivo sucesso de vendas. Trata-se de uma coletânea de artigos e ensaios. Esses textos foram produzidos ao longo de várias décadas. O livro serve como uma introdução à visão de mundo do autor. É direcionado ao público em geral. O objetivo era estimular os leitores a superarem o que Olavo de Carvalho identificava como uma espécie de acomodação intelectual. O título, por si só, já representa uma provocação significativa. Ele transmite uma sensação de urgência e faz um apelo ao pensamento crítico. O autor aborda uma ampla variedade de temas, entre eles, filosofia, cultura, política e religião. Olavo de Carvalho criticava duramente o que considerava as falhas do pensamento moderno. Ele direcionava suas críticas especialmente às ideologias de esquerda. Argumentava que muitos brasileiros haviam sido doutrinados, submetidos até mesmo a uma espécie de lavagem cerebral. Doutrinados por uma narrativa cultural dominante, da qual ele discordava completamente. O Mínimo oferece aos leitores uma perspectiva alternativa. Incentiva o público a questionar as ideias amplamente difundidas. A popularidade do livro foi um indicativo claro de uma mudança significativa no cenário intelectual. Demonstrou que havia um público cada vez mais interessado em literatura conservadora no Brasil. Um segmento de mercado que, até então, era pouco explorado e praticamente negligenciado. Para muitos, O Mínimo foi mais do que um simples livro. Tornou-se uma referência, um verdadeiro guia, um manual para orientar-se em um mundo cada vez mais complexo e desafiador. O autor forneceu aos leitores argumentos sólidos e bem fundamentados. Argumentos para confrontar visões progressistas e seculares. O êxito da obra foi amplamente impulsionado pelas redes sociais. A presença online de Olavo de Carvalho amplificou consideravelmente sua mensagem. O livro tornou-se um símbolo para uma parcela significativa do público. Representou uma ruptura com o status quo intelectual vigente. Isso teve grande impacto em pessoas que se sentiam marginalizadas, com seus valores questionados. O movimento conservador encontrou em Olavo de Carvalho uma voz que expressava suas inquietações e esperanças. O impacto de O Mínimo ultrapassou o público leitor da obra. Contribuiu para inserir as ideias de Olavo de Carvalho no debate público nacional e levou essas ideias ao centro das discussões públicas. O livro gerou debates intensos e polêmicas consideráveis. Tornou-se um verdadeiro fenômeno cultural. Sua influência é evidente no surgimento de diversos grupos de estudo conservadores. Também serviu de inspiração para outros autores e comentaristas do campo conservador. A mensagem do livro era clara. A cultura nacional, os valores e até mesmo características tradicionais estavam sob ameaça, e que já era tempo de o movimento conservador se posicionar de maneira assertiva. Olavo de Carvalho defendia com firmeza uma contranarrativa conservadora. Seu livro, O Mínimo, está completamente imerso nessa perspectiva. Ele defendia os valores tradicionais, tanto os ocidentais quanto os brasileiros, e para ele, em primeiro lugar, estava a importância da estrutura familiar tradicional. Ele também enfatizava o papel da ética judaico-cristã na sociedade. Segundo ele, esses valores eram o alicerce, a base de uma civilização saudável. E acreditava que esses valores estavam constantemente sob ataque das forças progressistas. Sua obra buscava resgatar a legitimidade e o destaque desses valores na vida pública. Olavo de Carvalho frequentemente criticava o declínio da educação clássica. Ele considerava que os sistemas de ensino atuais não conseguiam transmitir a verdadeira sabedoria. Segundo ele, o foco estava, na verdade, na doutrinação ideológica. Por isso, defendia o retorno aos clássicos, ou seja, ênfase total em filosofia, literatura e história. Mas, evidentemente, tudo isso estudado sob uma ótica conservadora.
Ele acreditava que essa abordagem cultivaria um pensamento intelectual autêntico, e que isso confrontaria o conhecimento superficial e o viés ideológico predominante. Ele se apresentava como o guardião da verdadeira tradição intelectual. Uma tradição que, segundo ele, estava sendo deliberadamente apagada. A religião ocupava um papel fundamental na visão conservadora de Carvalho. Ele era um defensor convicto do cristianismo, especialmente do catolicismo. Para ele, a religião era essencial para a moralidade pública e para a manutenção da ordem social. Ele afirmava que o secularismo havia enfraquecido a fibra moral da sociedade, deixando a sociedade vulnerável a ideologias destrutivas. Essa defesa da religião promovida por ele teve grande impacto em muitos brasileiros religiosos, que se sentiam marginalizados por um espaço público cada vez mais secularizado. Parte da população encontrou nele um defensor relevante para suas crenças e valores. Sua visão também carregava um forte senso de identidade nacional. Ele criticava duramente as instituições e influências que denominava globalistas. Ele acreditava que essas forças minavam a soberania nacional e o que há de mais autêntico em nossa cultura. Olavo de Carvalho promovia um tipo de patriotismo genuinamente brasileiro, um patriotismo enraizado em nossa história e tradições. Ele incentivava os brasileiros a sentirem orgulho de sua herança e estimulava a população a resistir às ideologias estrangeiras que buscavam homogeneizar as culturas. Esse sentimento nacionalista era um dos pontos centrais de seu apelo, e isso dialogava profundamente com o desejo de afirmação nacional presente em muitos brasileiros, especialmente em um mundo que, para os conservadores, parecia cada vez mais dominado por essas forças globais.